Senhores vereadores, público presente nesta sessão, também aqueles que acompanham pela transmissão do site do Poder Legislativo e pela transmissão da Rádio Comunidade FM, boa noite. Declaro aberta a 42ª sessão ordinária de hoje, dia 19 de novembro de 2018. Consulto o plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Havendo consenso do plenário quanto ao pedido de dispensa, eu coloco tal ata em discussão. Em votação. A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Matérias constantes do expediente recebidos do senhor prefeito. Ofício número 432/2018, solicitando a retirada do projeto de lei número 17/2018, que altera o anexo 2 da lei complementar número 88, de 13 de novembro de 2009, devolvido nos termos regimentais. Ofício número 1082/2018, em atenção ao requerimento número 411/2018, do vereador Marcelo Azelim, solicitando informações sobre problemas ocasionados na Avenida Alcir Giareta, Barcelos. Ofício número 1097/2018, em atenção ao requerimento número 407/2018, do vereador Ismael Miguel da Silva, que solicita informações sobre a precariedade da praça e da quadra poliesportiva no Jardim Independência. Ofício número 1098/2018, em atenção ao requerimento número 418/2018, do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre possíveis obras para a construção de ciclovia na Avenida Comendador Assad Tayar. Ofício número 1099/2018, em atenção ao requerimento número 420/2018, do vereador Miguel Brajone, solicitando informações a respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Ofício número 1100/2018, em atenção ao requerimento número 421/2018, do vereador Miguel Brajone, solicitando informações visando esclarecimentos com relação ao estacionamento rotativo. Recebidos e diversos. Ofício número 672/2018, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, em atenção ao requerimento número 416/2018, do vereador Francisco Donizete Pereira, solicitando à agência reguladora a averiguação e reparo asfáltico na rua Sebastião Fonseca, Jardim Centenário, nas proximidades do cruzamento com a rua José Lima de Souza, executado pela concessionária de água e esgoto. Ofício número 2892/2018, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando decisão da Igreja Segunda Câmara Preferida referente ao processo TC 001-140/010/13, dado conhecimento à casa. Ofício sem número do Hospital Dona Balbina, referente à prestação de contas do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, do mês de outubro de 2018, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 3.416, de 19 de dezembro de 2017, e ao anexo 1 do termo de fomento 14/2017, dado conhecimento à casa. Ofício sem número do Hospital Dona Balbina, referente à prestação de contas do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, do mês de janeiro de 2018, a setembro de 2018, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 3.416, de 19 de dezembro de 2017, e o anexo 1º do termo de fomento 14/2017, dado conhecimento à casa. Ofício número 022/2018, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Porto Ferreira, encaminhando demonstrativos da gestão orçamentária do Instituto de Previdência, referente ao mês de outubro de 2018, à Comissão de Finanças e Orçamentos. Recebidos os senhores vereadores, requerimentos. Requerimento número 448/2018, senhor presidente. Requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja apreciado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações sobre a falta de sinalização de solo e placas de preferencial de vias e pare no bairro Jardim Jandira. Número 1. A seção de trânsito tem conhecimento de acidentes ocorridos nesse referido bairro? Número 2. Por qual motivo não foram realizados esses serviços de sinalização de preferencial e pare, sabendo que o bairro já existe há bastante tempo? Número 3. Informações se há um cronograma de realizar esses serviços em todos os bairros que ainda faltam essas sinalizações? Se sim, mandar esse cronograma a este poder. Justificativa.
Esse vereador, em reunião com moradores do bairro Jardim Jandira, foi indagado a respeito de acidentes que têm ocorrido corriqueiramente, simplesmente pela falta de sinalização. Em reunião foi relatado diversas irregularidades de trânsito que acontece pela falta de participação do poder público, trazendo transtornos aos munícipes, tanto material e principalmente colocando em risco a integridade física. Sendo assim, solicito providências. Plenário Círio Ignatius, 14 de novembro de 2018, Gideon dos Santos, vereador. Requerimento 412 do vereador Gideon dos Santos, que sugere a operação tapa-buracos no bairro do vereador Gideon dos Santos, que solicita informações sobre a falta de sinalização de trânsito no bairro Jardim Jandira, está em discussão. Com a palavra, o próprio autor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação. Este requerimento, ele vem direcionado ao departamento, à seção de trânsito, foi procurado por alguns moradores do bairro Jandira, a qual nos indagaram a falta de sinalização, placas e solo, e preferencial naquele bairro. Estamos numa época, vários acidentes acontecendo ali, e cada cidadão ficando com seu prejuízo, porque não tem a preferencial no solo e placa. É uma situação muito complicada quando se pedimos uma evolução no nosso trânsito ferreirense, que se tenha a sinalização em todos os lugares, quanto a de solo e quanto a de placas, para que não haja confusão por condutores de veículos nos devidos bairros. Infelizmente, precisamos sim do esclarecimento. Essa semana também fomos questionados a respeito da faixa que foi feita na Assad Itaer, o estilo da faixa. Então pedimos a solicitação, uma providência o mais rápido possível para que venha a solucionar esse problema de acidentes que vem acontecer naquele bairro. Requerimento continua em discussão. Em votação. Requerimento aprovado pela maioria dos vereadores. Eu registro a ausência do representante Ismael Miguel da Silva. Requerimento número 449/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações sobre a Avenida Arcílio Giareta Barcelos. Número 1. Há um projeto de troca de lâmpadas da referida avenida? Número 2. Há um projeto de troca dos postes de iluminação sobre a Ponte Nova? Número 3. Existe algum projeto de troca de alambrado que norteia a extensão total da avenida? Número 4. Qual o prazo de entrega das obras que estão sendo realizadas na referida avenida? Justificativa. Este vereador foi procurado por usuários da referida via, onde indagaram sobre a iluminação e a conclusão dessa obra, o qual teceu elogio pelo recap, mas aguarda esta conclusão. Sendo assim, requeiro a possibilidade de troca dessas lâmpadas e as informações vigentes. Plenário Círio Ignatius, 14 de novembro de 2018, Gideon dos Santos, vereador. Requerimento 449 do vereador Gideon dos Santos, que solicita informações sobre a Avenida Arcílio Giareta Barcelos, está em discussão. Em votação, matéria aprovada pela maioria dos vereadores e registro a ausência do vereador Ismael Miguel da Silva. Requerimento número 450/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações sobre o campo de areia, quadra e vestiário do bairro Jardim Águas Claras. Número 1. Existe algum projeto incluindo esses dois espaços? Se sim, quais esses projetos? Número 2. Existe algum projeto de reformas e melhorias no local? Se sim, enviar em anexo. Número 3. Qual o motivo de tanto tempo de abandono do local? Justificativa. Foi procurado por moradores, a qual relata que o esquecimento do local pela prefeitura trouxe prejuízos aos moradores, pois houve aparecimento de insetos e répteis e o aparecimento de usuários de drogas frequentando este vestiário. Justificando que, quando tinham eventos voltados ao esporte, o local era muito bem cuidado, principalmente com o apoio da população. Plenário Círio Ignatius, 14 de novembro de 2018, Gideon dos Santos, vereador.
Requerimento 450, de autoria do vereador Gideon dos Santos, que solicita informações sobre o campo de areia, quadro e vestiário do bairro Jardim Águas Claras, está em discussão. O próprio autor usará da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação. Este requerimento, ele vem de encontro com uma grande reclamação de pais, de meninos que estão ali sem um esporte, sem um lugar para poder praticar o esporte. Então, uma grande preocupação desta Casa de Lei voltada a essas crianças que estão na rua. Passei lá, fui em loco fazer a visita a esse local. O vestiário já fez um requerimento há algum tempo atrás, questionando por que não da melhoria, questionando o Departamento de Obras, por que não da melhoria daquele vestiário, onde se encontra em total abandono há algum tempo, e vemos a necessidade de adequação com a nossa realidade, já que o poder público melhorou as condições, e sim, acredito que possa estar fazendo algum investimento naquela área da cidade. A respeito da quadra e do campo, pediram sim que voltem a ter campeonatos, voltem a ter alguns trabalhos legais ali. Antigamente, o Cebola tomava conta ali do campo e organizava bastante eventos, e hoje necessitamos também que continue tendo esporte para nossas crianças, que infelizmente muitas vezes estão partindo para os caminhos maus, aonde não conseguem ter um suporte adequado para a vida. Por isso, solicito que seja melhorado ali o campo e a quadra de Águas Claras. Obrigado. Com a palavra o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, uma boa noite a todos, ouvintes da Rádio Comunidade. Um abraço para o Paulo também, fazendo o programa Abordagem Regional, amanhã, a partir das 11, né, Paulo? Também está no ar lá, dando ênfase às notícias da Câmara. Eu já tomei a liberdade, vereador, e já subscrevi. Nós também já fizemos matéria, eu acho que no começo do ano, ou até no ano passado, mas não foi feito ainda o que precisa fazer. Precisamos dar assistência no esporte em nossos bairros. Isso é fundamental. Nós sabemos que tem um campinho lá no Salzano, tem lá no Porto Belo, a quadra, tem lá no Anésia, tem no Águas Claras. Nós precisamos, acho que o vereador Ala também já falou do São Manuel, nós precisamos dar uma ênfase aos nossos campinhos de futebol, aquelas áreas que tem uma no Jandira também grande. É fundamental esse tipo de incentivo para o esporte, porque antigamente você olhava as quadras de futebol, o Dentinho lembra, no Austin Luiz eram 4 quadras, em todas as escolas tinha, era um movimento de futebol em todo quanto é lugar, molecada brincando, tudo, parece que está diminuindo cada vez mais. E também o apoio do poder público. Então, quanto mais apoio, mais estrutura tem no futebol, melhor a todos. Melhor para tirar a criança da rua, melhor para a saúde, melhor para entretenimento, para lazer, para tudo. Tá? Então, parabéns pela matéria. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, que se fazem presentes, parabenizar o vereador Gideon pela iniciativa do requerimento, tendo em vista que o Campinho de Águas Claras, durante vários anos, ocorriam todos os domingos lá o tradicional campeonato de futebol, e eu me recordo que na 2010, 2011, 2009, tinha até campeonato noturno, porque instalaram uma iluminação com rede, então se tornou um campeonato tradicional. Durante vários anos esse campeonato ocorreu nos domingos de manhã, com a participação de várias. Chegaram a ter 15 equipes participantes, de vários bairros da cidade. E de lá para cá, o que acontece? Ficou faltando um pouco de apoio para o poder público, inclusive na parte de conservação. Lá tinha os alambrados, toda a parte de iluminação, a parte de vestiário. Um investimento legal que na época foi feito,
só que foi deixado de lado. Então, quero subscrever o seu documento e esperamos que a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Esporte, possa estar, aos poucos, restabelecendo, organizando aquele espaço que foi muito bem utilizado durante vários anos. Matéria continua em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente e a todos que nos acompanham através da Rádio Comunidade, através do site do Poder Legislativo, boa noite. Eu gostaria também de subscrever o requerimento do nobre vereador e dizer que é muito importante cuidar das praças esportivas, mas mais importante do que cuidar das praças esportivas é realizar alguma coisa nas praças esportivas. Nós temos aqui em Porto Ferreira vários bairros que estão em condições de receber alguma atividade do poder público e nada estão fazendo. Eu tenho 3 exemplos. O campeonato do bairro Sérgio Dornelles. 20 equipes participaram esse ano. Nós fomos lá pedir ajuda para a Secretaria de Esportes, não cederam nenhuma bola. Se não fosse eu correr atrás de parceiros, de eu colocar, inclusive, dinheiro do meu bolso, nada teria sido feito naquele bairro lá. Campeonato tradicionalíssimo. Um outro exemplo, Pascoal Salzano. Também um campeonato ali muito tradicional. Inclusive o vereador Kiko cansou também de ajudar ali o pessoal, o Ney. Mesma coisa esse ano. Fomos lá, pedir apoio e disseram que também não. Fazenda Rio Corrente, um campeonato com 8 equipes, que já tiveram 2 esse ano. Também o poder público não ajuda. E nós estamos lá, através dos nossos parceiros, através do meu patrocínio também, realizando esses campeonatos. Então não basta somente o poder público reformar. O poder público tem que ir lá levar o esporte, tem que ir lá pegar essas pessoas que são abnegados, como o Ney, como o Bala, que estão sempre organizando o campeonato, e dar para essas pessoas condições deles ir lá no final de semana, durante a semana à noite, para realizar o campeonato. E nem isso eles estão fazendo. Nem apoio eles estão recebendo. Matéria ainda está em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 451/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja apreciado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações sobre telefones corporativos dos motoristas do Poder Executivo. Número 1. Os aparelhos corporativos são trocados? Se sim, quanto tempo eles são utilizados até serem trocados? Número 2. Há possibilidade de troca desses aparelhos por mais modernos? Número 3. Há possibilidade da troca dos mesmos por aparelhos que permitem acesso a aplicativos Android? Número 4. Há possibilidade de liberar a internet para a utilização de aplicativos tais como WhatsApp, que nos traz muito mais recursos, podendo falar através de qualquer operadora. Justificativa. Devido a constantes reclamações dos motoristas, a qual os aparelhos celulares corporativos ligam entre eles, restringindo sua comunicação com pacientes destes aparelhos, esses aparelhos já estão ultrapassados devido à evolução tecnológica e também para mais conforto dos usuários do transporte, que muitas vezes não tem crédito para ligar para outra operadora, mas tem a possibilidade de utilizar aplicativos para se comunicar com os motoristas. Sendo assim, solicitamos a possibilidade de uma adequação a aparelhos mais modernos, o qual esses disponibilizem estas ferramentas, que é de muita utilidade. Plenário Signatos, 14 de novembro de 2018, Gideon dos Santos, vereador, Marcelo Ozelim, vereador. Requerimento 451 dos vereadores Gideon dos Santos e Marcelo Ozelim, que solicita informações sobre telefones corporativos dos motoristas do Poder Executivo, está em discussão. Com a palavra o vereador Renato Pires da Rosa.
senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, muito oportunos e requerimentos, senhores vereadores. Até gostaria de endossá-los também. Eu também sinto essa dificuldade de tratar com alguns motoristas, às vezes, na questão de medicamentos em Araraquara, São Carlos, e nós temos essa dificuldade. Não só o nosso contato, como o deles também para conosco, e muitas das vezes ficamos sem contato e deixamos de aproveitar o motorista que está lá em São Carlos, que está lá em Araraquara, e por falta de comunicação, por não termos aparelhos modernos, não termos aplicativos para que nós possamos ali trocar mensagens com os referidos motoristas. Muito obrigado. Matéria continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação. Este requerimento vem solicitando a possibilidade de uma atualização nos telefones corporativos dos motoristas das secretarias do Executivo, pois hoje há uma grande necessidade de uma atualização no sistema, onde os aparelhos ainda são um pouco ultrapassados. Acredito que os aparelhos aí estão sendo utilizados há quase 10 anos, muitos deles aí sendo utilizados há esse tempo, e sabemos que é de muita valia que o aparelho contém aplicativo atualizados para que possa ser usado. Esses corporativos da Prefeitura são um pouco antigos, não têm condições de se baixar nada. E o maior problema, muitas vezes o paciente na cidade de fora quer falar com o motorista e não tem crédito, não tem condições de estar conversando com o motorista ou dando algumas informações a qual levou o paciente à cidade da região. Então, pelo aplicativo do WhatsApp, eu acredito que seria uma ferramenta um pouco mais viável, tanto a população que utiliza o transporte da saúde municipal, tanto o transporte das outras secretarias, quanto também para o motorista que sai do celular e leva ali o paciente para as consultas ou para as cidades de fora. Então, visamos aí uma atualização na tecnologia, uma melhoria a qual todos seriam beneficiados, não só os motoristas, também quanto usuário do transporte da saúde. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Os vereadores Ismael Miguel da Silva e Gustavo Braga deixaram seus votos favoráveis. O requerimento 452 solicita que seja constado em ata de nossos trabalhos votos de pesar pelo falecimento da senhora Elisete do Perpétuo Socorro de Sá. E é de minha autoria. Essa matéria recebe despacho favorável da mesa. Indicações. Indicação número 412/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo a operação tapa-buraco no bairro Santa Cruz. Indicação número 413/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo a operação tapa-buracos no bairro Jardim São Manuel. Número 414/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo a instalação de lombada na rua José Gomes, altura do número 825, no Parque Residencial Porto Belo. Número 415/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo a atualização dos endereços das secretarias municipais no site oficial da Prefeitura Municipal. Número 416/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo a troca de lâmpadas da Praça Central no bairro Residencial do Redentor. Número 417/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo a operação tapa-buracos na rua Professor José da Silva Júnior, na Vila Maria. Número 418/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo a implantação de uma passagem de concreto na Avenida Rodolfo Streit, junto à faixa de pedestres. Número 419/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo ampla limpeza da Praça Aníbal Monteiro de Carvalho, na Vila Sibila. Número 420/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo o conserto de um bueiro na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, de frente ao número 1140. Número 421/2018 do vereador Gideon dos Santos, sugerindo a permissão para a carga e descarga no almoxarifado da Secretaria de Saúde na rua Coronel Procópio de Carvalho, 321, provisoriamente até a conclusão da reforma do prédio antigo.
Número 422/2018, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo serviço de tapa-buracos na rua José Manuel da Silva, altura do número 595, no bairro Parque Residencial Lagoa Serena. Ofício número 423/2018, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo serviço de tapa-buracos na vicinal Marcolino Reducino Leme, Estrada da Fazendinha. Número 424/2018, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo nivelamento na vicinal Nego Moço com máquina motoniveladora. Palavra livre inicial. Não há nenhum vereador inscrito para uso da palavra livre inicial. Eu a dou por encerrado. E solicito ao plenário consentimento para a dispensa do intervalo regimental para entrarmos na ordem do dia. Havendo consenso do plenário, entramos na ordem do dia para apreciação de alguns projetos de lei. Projeto de lei número 19 de 2018 é um projeto de lei que altera o artigo 4º da Lei Complementar 137. O artigo 4º, ele tem o seguinte teor: não poderão ser implantados postos revendedores de combustíveis automotivos próximos à boca de túnel, viaduto, balões e rotatórias com distâncias inferiores às que seguem: 50 metros de raio de boca de túnel e viaduto, considera-se essa distância partindo do canto da boca do túnel ou viaduto que estiver mais próximo até a bomba de combustível ou a boca de descarga do reservatório de combustível. E 2, para balões ou rotatórias, a distância será determinada através da fórmula constante no anexo 1, parte integrante desta lei complementar. Esse projeto de lei, ele altera dispositivos da lei que disciplina a edificação, instalação e funcionamento de postos revendedores de combustíveis automotivos, bem como a segurança pública e proteção ambiental na instalação de tanques subterrâneos para o armazenamento de combustíveis líquidos. Esse projeto, senhores, ele ainda tem um prazo de emenda, que se encerra no dia 22 de novembro. Eu solicito ao plenário a dispensa do intervalo, do prazo de emenda para apreciarmos a referida matéria. O plenário consente a dispensa por unanimidade e o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento de Segurança Pública opina pela constitucionalidade da referida matéria, seguindo o mesmo teor do parecer exarado pelo jurídico da Casa. Tal parecer está em discussão. Em votação? Parecer aprovado por unanimidade. E agora está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 19. Em votação, projeto aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 20, que altera os anexos 5 e 8 da lei complementar 111, que dispõe sobre o quadro de pessoal e evolução funcional. Esse projeto de lei, ele é aquele, segundo a mensagem do Executivo, que visa reajustar as referências salariais de 1 a 6, em R$ 50 a partir de 1º de janeiro de 2019. Esse projeto possui o parecer jurídico que opina pela constitucionalidade, possui também o impacto orçamentário e o parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento também foi exarado. No entanto, prazo de emenda se encerra no dia 22 de novembro. E eu solicito ao plenário, havendo interesse dos senhores vereadores, a dispensa do referido prazo de emenda. O plenário consente. Está em discussão o parecer em conjunto das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento ao referido projeto. Em votação?
Foi aprovado por unanimidade. Agora está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 20. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 21, que dispõe sobre o quadro de pessoal e evolução funcional. Esse projeto de lei complementar, ele faz umas alterações que o jurídico tratou de explanar. As alterações são referentes a um termo. O termo substituído foi o promoção para progressão. E o jurídico nos informa, nos subsidia, atestando que progressão é a passagem do servidor para o padrão imediatamente superior dentro da classe ou categoria atual de sua carreira funcional, enquanto a promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe ou categoria para o primeiro padrão da classe ou categoria imediatamente superior de sua carreira funcional. Esse projeto de lei complementar, ele também tem o prazo de emenda que encerra no dia 22 de novembro. Eu já pedi nos últimos dois projetos e manifesto a justificativa desse pedido de dispensa dos prazos de emenda, porque nós temos vários projetos a serem debatidos nesta casa, e projetos esses que até diminuem o expediente e que tomam conta da sessão completamente. Caso os senhores vereadores não aprovem esse prazo de emenda, o respeito será cumprido, e imediatamente eu colocarei o projeto em discussão e votação, e havendo aí um acúmulo de matérias, isso poderá acarretar na extensão do período legislativo, ou seja, na realização de outras sessões, no caso, extraordinárias para o cumprimento desses projetos de lei encaminhados ao poder. Solicito, portanto, a dispensa do prazo de emenda ao plenário para apreciarmos o projeto de lei em comento. O plenário consente. Está em discussão o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, que opina pela constitucionalidade, ao projeto de lei complementar número 21. Está em votação. Foi aprovado por unanimidade. Agora está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 21. Em votação. Aprovado por unanimidade. Emenda modificativa número 1 de 2018 da Comissão de Justiça e Redação ao parágrafo 1º do artigo 6º do projeto de lei complementar número 22 de 2018. Projeto 22 de lei complementar é aquele que regulamenta e organiza a Procuradoria-Geral do município, estabelecendo suas competências, plano de carreira dos procuradores e assessores jurídicos nela lotados, e revoga a lei complementar número 7 de 1995. A Comissão de Justiça e Redação apresentou uma emenda modificativa que faz simplesmente uma modificação num percentual do artigo 6º. É o seguinte teor: fica instituído o regime de dedicação exclusiva no percentual de 33 inteiros e 0,3% sobre o vencimento base do procurador ou assessor jurídico que optar pelo seu recebimento, passando a cumprir a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Na verdade, foi um erro no projeto encaminhado pelo Executivo e que a comissão procedeu à alteração. Senhores, o prazo de emenda desse projeto também é 22 de novembro. No entanto, o que está em apreço é a emenda modificativa, que eu coloco em discussão. Em votação, emenda aprovada por unanimidade. Agora solicito a dispensa do prazo de emenda ao referido projeto de lei complementar número 22. O plenário consente e está em primeira discussão
Perdoe-me, está em discussão o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, que opina pela constitucionalidade ao referido projeto. Está em votação. Parecer foi aprovado por unanimidade. Agora está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 22. Em votação. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 23, que altera dispositivos da lei complementar número 16, de 18 de dezembro de 1997. Os artigos tratados se referem a taxas devidas ao município por conta da prestação de serviços de coleta, remoção e destinação do lixo, obedecendo a critérios. A mensagem do Executivo atesta que a readequação da base de cálculo busca tornar o valor a ser pago justo, transparente e adequado ao padrão de geração de resíduos de cada imóvel gerador e garantir condições financeiras para a execução dos serviços com padrão de qualidade compatível com a legislação pertinente e as metas de qualidade ambiental e de saúde pública almejadas pelo município. Atualmente o município cobra coleta especial por inscrição imobiliária nas funções que desenvolvam atividades vinculadas à saúde pública. Tal metodologia onera os profissionais que atuam em um mesmo imóvel, uma vez que a coleta ocorre coletivamente e a cobrança de forma individual. O jurídico entende que é competente a matéria de interesse local, cabendo ao município a suplementação à legislação federal e estadual naquilo que couber. A iniciativa, não há nenhum óbice para o não prosseguimento da propositura. A matéria se insere no rol das iniciativas do Poder Executivo. Não tem vício de iniciativa, portanto, e tampouco de competência, e não se vislumbra inconstitucionalidade. No entanto, senhores, o projeto ainda tem um prazo de emenda, que se encerra dia 22 de novembro, o qual coloco sob apreciação do plenário. O plenário dispensa o prazo de emenda e está em discussão o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Defesa do Meio Ambiente e de Saúde, que opina pela constitucionalidade do projeto. Está em votação. Parecer aprovado por unanimidade. E agora está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 23. Em votação, pois não. Perdoe-me. Isso, perdoe-me. Com a palavra o vereador Alan João Orlando. Me pegou de surpresa, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelos veículos de comunicação. Bom, trata-se de um projeto de lei, né, que altera dispositivos aí da lei complementar número 16, de 97. Hoje estive reunido com alguns vereadores, a gente estava analisando a lei, né, para a população ficar sabendo do que se trata a lei, altera as taxas, como o presidente da casa mencionou, algumas taxas de coleta do lixo, e a gente verificou, fez um comparativo com o artigo 11, que é o que está sendo alterado, tá? Se vocês repararem na lei original que está hoje em vigência, tem uma tabela, né, um quadro, no item 1.1, está totalmente desatualizado, porque inclusive no caput do artigo fala do SAEF, algo totalmente desatualizado, já há anos, e aqui eles dividem residencial, comercial, industrial e público. E agora o Poder Executivo veio, então, a facilitar também essas divisões, enquadrando-se aí conforme as coletas semanais, né, a quantidade de coleta semanal naquela localidade, naquele bairro onde está instalado aquele prédio, enfim, aquela unidade residencial e etc. E a gente fez um comparativo dos UFMs, realmente não tem nenhum prejuízo aí para o munícipe, certo? A gente fez um comparativo em relação à tabela, não teve um aumento, mas sim um enquadramento dentro dessas explicações aí por parte da nova lei. E algo interessante que a gente notou, vereadores, senhores vereadores, é também em relação ao artigo 11E, né, a alteração
na lei aqui que nós estamos em votação, no projeto de lei, o 11E, ele se refere no lixo hospitalar, né? Aí vem lá, no que tange às instituições filantrópicas de saúde, a coleta de lixo especial, prevista no artigo 11b desta lei, poderá ser isentada, considerando-se para o cálculo da taxa de serviço de coleta especial apenas os atendimentos clínicos e hospitalares que não sejam filantrópicos. Então, vai beneficiar as instituições filantrópicas do município que fazem aí o descarte desse lixo hospitalar. Então, um artigo interessante, uma alteração interessante. Aí no parágrafo único vem, né, a isenção da base de cálculo de que se trata o caput desse artigo será reconhecida pela municipalidade, pelo município de Roberto Ferreira, mediante pré-verificação através do processo administrativo que será regulamentado. Eu fiz questão de comentar os artigos, vi algumas matérias interessantes para a população poder entender o projeto, o que a gente está discutindo aqui na casa. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas, importante a gente esclarecer, o vereador Alan fez uma boa explanação. De fato, nós tivemos nos últimos dias verificando esse projeto, buscando até um auxílio do nosso departamento jurídico, para a gente, de repente, não cometer nenhuma injustiça. Então, na realidade, o projeto ele vem se adaptar, se adequar, tendo em vista que a lei é uma lei de 1997, então, se faz necessária. Ponto positivo de isentar as associações filantrópicas, no caso o Hospital Dona Balbina, e de uma certa forma é importante a gente estar esclarecendo isso para a população, porque senão amanhã o povo vai lá no Facebook e fala, os vereadores fizeram isso, os vereadores fizeram aquilo, votaram isso, votaram aquilo. Então, para deixar bem claro, o mais bobinho aqui, como dizia nosso ex-presidente aqui da casa, o Gil Strozzi, tira a meia sem tirar o sapato. As pessoas estão julgando os vereadores aqui da Casa de Leis, que não apreciam os projetos, não sabem o que estão votando. E, na realidade, o que acontece? Cada um de nós tem a sua responsabilidade e vem desempenhando, sim, muito bem o nosso papel. Por conta de alguns projetos que foram votados favoráveis, foram votados contrários, as pessoas não estão entendendo, de fato, qual é o procedimento. Por exemplo, agora à tarde eu deparei com uma situação também na rede social. Então, você esclarece, e as pessoas estão perguntando ainda para você, mas você é a favor ou você é contra aquilo? Então, importante a gente estar vindo aqui esclarecer a população, no caso desse projeto de lei, é um projeto de lei que não vai onerar ninguém aí, é simplesmente uma adequação. Com a palavra o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, legal essa explanação, tem que ser feito também, mas não me preocupo mais com rede social, não. Quem tiver interesse, população que tiver interesse, tem que vir aqui, tem que acompanhar, tem que cobrar, tem que procurar os vereadores e não ficar sentado atrás de alguma coisa lá e falar o que pensa, o que não pensa na hora que quer. Portanto, 99% dos projetos que são dados entrada nessa casa são projetos para o bem e coisa boa. O que não é, teve a atitude do nosso colega Gideon semana passada, que pediu a retirada e nós retiramos. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, Rádio Comunidade FM, Rádio Inovadora através do OSNI. Boa noite a todos. Primeira situação aqui, eu quero dizer o seguinte, está fazendo justiça, né? Aqueles que pagavam igual e produziam menos lixo, né? Então está se fazendo, e pagavam igual aqueles que produziam lixo demais. Então, hoje está fazendo uma justiça. Eu quero parabenizar aqui a administração pública, através do prefeito Rômulo Ripa, por essa atitude. E como o nosso querido companheiro aqui, o Gustavo, falou, a gente nunca deixou de debater nenhum projeto que entra aqui na Câmara. Talvez a gente já saia debatido lá de dentro, na nossa área de reunião, e já vem para cá já com uma atitude tomada, com um pensamento tomado. Quantas vezes eu mudei
o meu voto conversando com os nobres vereadores, né? Então eu vejo que nós conversamos, que nós debatemos, mas deixamos de debater aqui no plenário. E eu estava conversando até com um amigo meu, ele falou assim, olha, eu vejo, que ele acompanha algumas câmaras por aí, eu vejo que vocês não fazem circo. Não se aparecem, não querem se aparecer, mas debatem sim. Eu vejo vocês conversando, né, falando no plenário o que vocês acham, o que vocês deixaram de achar. E é muito bom. Mas eu quero deixar a população esclarecida que nós debatemos sim, lemos os nossos projetos, os projetos que vêm. Eu criei projetos, anteprojeto de lei, está aí para ser apreciado para a Câmara, o vereador Ala também, o Gustavo. Bom, enfim, todos nós aqui temos uma carga assim, de trabalho aqui dentro. E eu parabenizo a todos por isso. Tá? Uma boa noite. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, o Paulo está com a comunidade FM, o Osni Inovador FM também sempre presente, nos dando a cobertura, e todos aqueles que nos apreciam nessa sessão de hoje. Quero fazer menção a este projeto. Na verdade, nós vereadores estamos sim sempre atentos quanto a todos os projetos e também ao parecer das comissões. Quando tem-se um projeto nessa propositura, nós temos sim que vir à tribuna e dar os parabéns ao Executivo. Por isso, até então, que democraticamente nós debatemos de uma maneira pacífica, assim como na sessão anterior teve um projeto em pauta e teve sim alguns vereadores e divergências de pensamento. É isso que nos faz crescer. Por isso, até então, que esse projeto ele voltou para que melhor seja apreciado. Eu trabalhei muito tempo em farmácia, então eu quero sim parabenizar até então esse reajuste, porque eu sei que a farmácia a cada 4 dias, 5 dias, existe o carro de colheita ali, na verdade, e eles pegam, na verdade, aquele produto na qual é um lixo biológico, com o carrinho, e às vezes passam até 10 dias, 15 dias. E essa mesma farmácia, às vezes, né, como era de costume, pagava o mesmo valor, um exemplo, que um laboratório que colhia aí fazia os seus exames e também fazia os seus descartes dos lixos biológicos. E este laboratório, estou supondo um exemplo aqui, pagava o mesmo valor da taxa, né, que aquele carro colhia ali de uma proporção menor. E esse laboratório, na verdade, ele descartava ali, às vezes, né, essa empresa passava 1, 2 horas para catar toda aquela colheita, né, de lixo biológico ali, né? Então é o seguinte, esse reajuste que o prefeito está propondo, na verdade, é justo. É isso mesmo. Estou aqui parabenizando, sou a favor do projeto dessa propositura, porque na qual tem um desfecho maior, um trabalho maior, e essa Casa de Leis e os vereadores estão sim atentos, e foi dito aqui, e eu escrevo embaixo. Tenho observado redes sociais, pessoas que se posicionam e nem sabem até então do que se trata. Eu estou muito tranquilo e eu sei que esses vereadores, os meus amigos que estão aqui, sabem sim de cada pauta e de cada projeto passado nessa casa. Com a palavra o vereador Gideão dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e todos aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação. Já alguns vereadores antecederam a nossa fala aqui dessa noite a respeito do projeto 23, da readequação de uma lei onde a cobrança entende-se que era um pouco injusta,
todos os imóveis acabavam pagando o mesmo valor, quem produzia menos ou quem produzia mais. Hoje, com a aprovação desta lei, se for o caso, pela votação dos nobres vereadores, será uma nova realidade, onde mudará essa cobrança. Entende-se que uma perspectiva de 70% dos imóveis irá acabar pagando menos do que pagam hoje. Muitas pessoas nos procuraram a respeito dos hospitais, mas foi falado antes aqui, também explicamos que os hospitais públicos não pagarão essa taxa, serão isentos dessa taxa. Postos de saúde serão isentos dessa taxa. Mas havia também uma verdadeira deslealdade, aonde quem produz menos paga mais. Quem produz mais acaba pagando a mesma coisa, fazendo assim, onerando o bolso daquele que paga o seu tributo em dia. Então, essa lei, eu pedi até para o presidente da casa, para que eu possa ler aqui uma parte do parecer do jurídico da casa, onde fala que a presente propositura tem como objetivo a readequação da base de cálculos de taxa de coleta especial de lixo, cujo valor proposto é menor do que o atual praticado, e sua cobrança será pelo quilograma de resíduos recolhidos, o que gera uma justiça na taxação. Então, a partir de quando essa lei for aprovada e pelo prefeito colocada em vigor, ela será justa, essa cobrança justa, a todos aqueles que pagam pela coleta especial. Ainda está em discussão? Em votação? Projeto de lei complementar aprovado por unanimidade em primeira discussão. Projeto de lei número 50 do Poder Executivo, que institui o programa Nota Fiscal Premiada, que visa o estímulo à cidadania fiscal no município de Porto Ferreira, dispondo sobre premiações para tomadores de serviços nos termos que especifica. O prazo de emenda já expirou desse projeto de lei. O jurídico opinou pela constitucionalidade e o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento não foi diferente. Eu coloco tal parecer em discussão. Em votação. Parecer aprovado por todos os vereadores. Agora está em discussão o projeto de lei complementar número 50. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 8, do vereador Alan João Orlando, que altera os artigos 1º e 2º da Lei Municipal 2556, de 10 de abril de 2007, que institui o Dia do Skatista no calendário de eventos do município de Porto Ferreira e dá outras providências. Esse projeto de lei, segundo o jurídico da casa, não há vício de inconstitucionalidade e a Comissão de Justiça e Redação não se opõe, deixando mérito para ser discutido em plenário. O parecer da comissão está em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Agora está em discussão o projeto de lei número 8. Com a palavra o autor, vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanham pelos veículos de comunicação, boa noite a todos. Bom, na realidade eu apresentei esse projeto de lei, alterando 2 artigos da lei já vigente hoje, né? Haja vista que eu fiz uma reunião com alguns skatistas do município, a modalidade aí tem voltado, né? Tem sido fomentada novamente, voltou na cultura habitual do ferreirense, e fizeram algumas solicitações para mim, algumas demandas. Eu me reuni junto ao prefeito municipal, a gente discutiu a legislação que já existe, e visando melhorar a legislação atual, a gente está alterando aí a data da comemoração e readequando a questão da nomenclatura, né? Seção de esportes para a secretaria, que é hoje a estrutura da administração. Então, gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores. Já visto que se trata de esporte, modalidade esportiva, e é muito importante para a gente poder fomentar esse tipo de atividade no município de Porto Ferreira. E do mais também, já me antecipo e agradeço ao prefeito pela disponibilidade e atenção em relação a esse projeto. O projeto de lei continua em discussão. Em votação. Foi aprovado por
unanimidade. Moção de apoio número 14 de 2018. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura. Moção de apoio número 14/2018. Requeiro a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que seja enviada cópia da presente moção de aplauso ao deputado estadual Campos Machado, ao secretário adjunto da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Souto Madureira, parabenizando-os pela liberação de recursos no valor de R$ 1 milhão a serem investidos no espaço onde se encontra o Campo do Cruzeiro, projeto denominado Parque do Amanhã. Requiro ainda que seja encaminhado cópia ao prefeito Rômulo Ripa e toda a sua equipe que se empenharam na elaboração do projeto, resultando em sua aprovação pelo governo do Estado de São Paulo. Plenário Sirignatis, 8 de novembro de 2018, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Moção de apoio número 14 do vereador Gustavo Braga está em discussão. O autor usará da palavra. Senhor presidente, vereadores, público presente, agradecer a todos que subscreveram, foi unânime, todos subscreveram essa moção. Lembrar, quero avisar o Gideon, líder do prefeito, e também o Marcos Maquininha, que o nosso trabalho foi só uma intercessão para conseguir o recurso, junto ao Madureira, que é secretário de Estado, secretário estadual da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, e ao deputado estadual Campos Machado, do meu partido, do PTB, essa intercessão para conseguir. Mas todo o projeto, toda a idealização foi feita pelo prefeito Rômulo Ripa, e nós apenas fizemos a intercessão para conseguir o recurso. Lógico, estamos juntos, mas tem que parabenizar quem conseguiu, que foi o deputado Campos Machado e o secretário Madureira, mas quem também arquitetou, teve a ideia, fez o projeto, vai ter contrapartida, que é o prefeito e a sua equipe. Obrigado. Moção continua em discussão. Em votação. Vai usar a palavra? Então, em discussão, vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, parabenizar o nobre vereador Gustavo Braga, sempre incansável na luta pela nossa cidade. Parabenizar também o deputado Campos Machado, o secretário Madureira, que inclusive esteve aqui conosco nesta casa, e parabenizar os funcionários envolvidos aí no planejamento, e dessa grande obra que vai ser de grande marca ali, de grande valia para o setor leste, que ali nós não temos praticamente nada. Então, aquela população do setor leste de Porto Ferreira vai ser beneficiada, agraciada com esse maravilhoso empreendimento. Obrigado. Ainda está em discussão. Em votação. Moção de apoio, de aplauso, aprovada por unanimidade. Vereador Toninho Corrêa deixou seu voto aqui favorável. Encerrada a ordem do dia, na palavra livre final, inscrito inicialmente o vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha. Bom, foi mencionado aqui, primeiro eu vou parabenizar, vamos iniciar uma fala positiva. Quero parabenizar aí a diretoria do Cine Grêmio Ferroviária, do Grêmio Ferroviário Ferreirense, que deu início aí aos cinemas, atividades do cinema aqui em Porto Ferreira, na quarta-feira. Eu estive presente na cerimônia de abertura, enfim, os ingressos aí foram todos esgotados nesse primeiro dia de sessão, foi muito bacana, muito bom, enfim, a gente viu aí os pais acompanhando os filhos na sessão, alguns pais comentando, né, na época eu era adolescente, eu vim aqui assistir filme, agora estou trazendo meus filhos. Então a gente acha isso muito bacana, é muito bom, muita gente ficou muito contente, feliz e satisfeita com o retorno do cinema. A gente sabe que é uma instituição privada, certo? Só que é importante
fomentar, apoiar, incentivar essas pessoas, né, que ali estão, que desenvolvam essas atividades culturais. Porque a gente sabe que o poder público ele não tem todos esses braços suficientes para poder trazer cultura em todos os segmentos da sociedade. Então, as instituições privadas elas também são importantes nesse sentido, para fomentar a cultura em vários segmentos. Então, agora com a volta do cinema, a gente espera aí que a população também aprecie o cinema, prestigie essa modalidade artística, a sétima arte, como é bem conhecido, e que volte aí o hábito cultural, porque eu sempre digo que essa retomada do cinema em Porto Ferreira vai auxiliar muito outros segmentos culturais também que ali se apresentavam no espaço, como teatro, dança. Por quê? Quando se tinha o cinema, as pessoas elas iam ali, passavam em frente ao cinema toda semana para verificar a programação da semana, do final de semana. E quando fechou, perdeu-se esse hábito. Então, as peças de teatro ou de dança que ali iam se apresentar durante o encerramento das atividades de cinema, tinham muita dificuldade de levar público, porque as pessoas tinham perdido o hábito de ver, de ir atrás, ou até mesmo de manter esse cotidiano de frequência, né, a essas atividades artísticas. Então agora, com a volta do cinema, as pessoas vão voltar a ter esse hábito de passar lá na frente para ver qual filme está passando, para ver o que está em cartaz, o horário, enfim, e com isso também vão ver outras apresentações que possam ter no Cine Grêmio. Lembrando que, além do cinema, vai continuar as atividades aí, por exemplo, de teatro, dança e outras modalidades culturais que queiram ali se apresentar. Na quarta-feira já agora, né, vai ter uma apresentação de teatro do Circo Teatro Tubinho. Não é com o Tubinho, o famoso Tubinho, mas é um elenco do circo que vai se apresentar já na quarta-feira. Então, as pessoas já estão passando por lá, vendo o banner, vendo cartaz, vendo as informações. Isso é muito importante. A gente volta a criar um hábito cultural na sociedade ferreirense que estava órfã aí dessa modalidade, até mesmo desse espaço público importante para o município. Então, parabenizo a todos pela iniciativa. Enfim, a gente sabe que não é fácil abrir algo desse porte, porque onera, enfim, depende de dinheiro, questão financeira, mas na cara e coragem aí eles conseguiram reabrir e que dê tudo certo, desejo sucesso. Alguns vereadores que comentaram em relação à rede social, né, que sempre tem comentários no portal eletrônico das redes sociais. É uma ferramenta que ela veio para melhorar o acesso à informação, para democratizar o acesso à informação, democratizar as discussões, só que, infelizmente, às vezes ela não é embasada de conhecimento, enfim, normal. Acho que não é todo mundo que é obrigado a ter conhecimento das coisas, mas acho que quando você realmente quer criticar algo, ou você quer falar mal de alguma situação, é importante você ler antes, tomar conhecimento antes, para você, primeiro, não passar vergonha, e segundo, poder fazer comentários pertinentes, plausíveis. O vereador já falou aqui nessa casa da importância que se tem, aqui é aberto ao público, toda segunda-feira a população pode vir aqui, prestigiar sessões e ficar por dentro do que acontece. Existem as pautas que também são disponibilizadas no site da Câmara Municipal e também cada munícipe que vem aqui assistir tem acesso a essa pauta. Além disso, é importante que o munícipe ele pegue pelo site da Câmara os projetos de lei, lê esse projeto de lei, passa a entender o porquê que está sendo discutido isso. Se ele tiver alguma dúvida, pode vir falar com algum vereador, debater, sugerir. Existem os prazos de emendas. O que a sociedade acha que tem que discutir muito é que o mandato do vereador, assim como o do prefeito, não pertence só a ele. A sociedade também ela é corresponsável desse mandato. Então, em que sentido? Ela também tem que participar desse mandato. Ela também tem que sugerir ideias, opiniões. A maioria dos projetos que eu apresentei nessa casa não são só de opinião minha, particular minha. São opiniões de pessoas que me procuraram, que sugeriram situações de melhoria na vida das pessoas em Porto Ferreira. O meu programa de campanha em 2016, eu não fiz sozinho o programa. Eu chamei cada pessoa de cada setor, cultura, educação, esporte, saúde, enfim, para compor esse programa de campanha, porque não tem como você saber de tudo, né? Você tem conhecimento técnico de tudo. Você tem que chamar as pessoas. E, além das pessoas técnicas, o principal de tudo é a população, que é o que vive o dia a dia da cidade, que é o que vive a realidade do município. Então, as pessoas, sim, são corresponsáveis pelo mandato de cada vereador, assim como do prefeito. Então, tem que participar mais. A minha fala na semana passada foi um tanto ácida, porque tratou-se de um desabafo também da minha parte. Acho que tem que ter participação popular, sim, as pessoas têm que vir participar. Aqui a gente vê, né, vários munícipes que vêm toda segunda-feira. É super importante isso. Dão opinião, às vezes tem afinidade com o vereador, né, vai lá, conversa com ele depois da sessão, marca aqui na Câmara. É importante você ver, né? Tem os prazos de emenda, o presidente bem explicou a questão dos prazos de emenda. É a hora da oportunidade que o cidadão tem de poder participar desse projeto.
Se não concordou com o artigo, não entendi nada. O que é isso aqui, esse negócio de artigo? Está alterando o quê? Vem conversar, vamos bater um papo, tem um jurídico da Câmara, que aqui também está sempre à disposição. À disposição de quem? Não só dos vereadores, da população. Então, é importante isso. Tem que ler, tem que estar mais atento a tudo. A gente não fala que para passar no vestibular não tem que ler. Né? O Dentinho tem um filho que está em fase de vestibular, aí é uma pessoa super dedicada, extremamente inteligente, e o pai é super orgulhoso dele. Não serve só para o seu filho a leitura, serve para todo mundo. Todo mundo tem que ler, todo mundo tem que ficar a par das coisas. Você não vai conseguir participar de discussão política nenhuma, de desenvolvimento social, intelectual, de infraestrutura, de saúde, educação, cultura da sua cidade, se você não lê, se você não fica a par das situações. E quando você lê e não entende, nada mais superior e humilde do que você perguntar. O que é? Como vai funcionar? É assim? É assado? Porque assim, será que realmente algum vereador entraria com um projeto de lei na Câmara para prejudicar alguém? Acredito que não, né? Dificilmente isso deve acontecer. Então, por que não conversa, né? Mas peraí, que projeto é esse, senhor vereador? Que o senhor ingressou, ou um anteprojeto que o senhor ingressou? A gente às vezes vê coisas impopulares do executivo, por quê? Porque ele quer entrar com o projeto só? E a gente acaba discutindo isso? Não, porque ele está na máquina administrativa, às vezes ele tem interesse de fechar o cofre público, quer ter um superávit, e aí por isso que a gente acaba discutindo, como aconteceu na semana passada. Agora um vereador, ele não tem esse interesse financeiro, do superávit. Não, ele vai trazer questões mais sociais para ser discutido aqui, ou entrar com projetos de lei. Até porque, muitas vezes, que leva em consideração a questão financeira, não é de competência do legislativo. Quem tem que ingressar é o executivo. Então, acho que tem que discutir mais, tem que saber, para poder falar, tem que saber do que está falando e ficar por dentro das coisas. Acho que está todo mundo à disposição aqui. Enfim, então, também não me afeto com questão de rede social. Nunca fiz uso da tribuna aqui para desabafar nada da questão de rede social, até porque eu tenho minha página pública no Facebook, onde as pessoas, todo mundo que fala comigo em box, eu converso, mando e-mail, meus projetos de lei são todos encaminhados via e-mail. Enfim, estou falando isso porque tem vereadores também que ficam incomodados com essas situações. Então, estou compartilhando com vocês uma opinião minha. Eu acho que a gente tem que chamar a pessoa para discutir na Câmara, sentar, argumentar. Quem ganha com isso é a população de Porto Ferreira. Bom, enfim, reitero o convite a todos para que venham assistir às sessões. Nós estamos caminhando aí para as últimas sessões. Até o dia 17 de dezembro, nós temos as sessões ordinárias aqui na Câmara. Enfim, participem, é muito importante. E utilizem da rede social para argumentos construtivos, o diálogo construtivo. Quem ganha com isso é a sociedade, é Porto Ferreira. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana e até a próxima sessão. Inscrito para fazer o uso da palavra livre, o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, primeiro, o Miguel foi lá no Dia da Consciência Negra, nosso presidente, e pediu só para dar um recado para o Maquininha e para o Gideon, líder do prefeito, para que a prefeitura possa proceder à limpeza e fiscalização necessária num terreno baldio localizado na rua Emídio Salzano, 501, porque está tendo proliferação de aranhas. Isso aconteceu no ano passado e foi atendido, mas o problema está se repetindo. Então, apenas um recado que o senhor presidente pediu para passar. Quanto ao Facebook, que o Alan acabou de falar, também concordo. O Efraim está sempre colocando, eu sou o primeiro ali a curtir, a debater, a falar alguma coisa. Quando a conversa é sadia, vale a pena. Quando a pessoa tem uma reclamação, olha, o meu terreno na Emídio Salzano está com sujeira e tem aranha, vamos tomar atitude? Marca um vereador, vamos tomar atitude. Quando a coisa debanda, não dá. Nós não vamos ficar colocando a cara a tapa numa debandada, porque aí você vai e coloca uma coisa, vem outro com maldade, vem outro com maldade, vem um fake, vem outra pessoa. Isso que nós não vamos dar moral. E é o que aconteceu aqui no projeto, que eu vi um monte de fake, um monte de besteira, um monte de gente que tem interesses políticos, para não citar nome, tá? Mas se precisar a gente vai citar, porque nós não temos medo de ninguém, tá? Pelo contrário, tem gente que tem muito rabo preso por aí, bastante, tá? Mas nós temos ética, tá bom? Então, esse tipo de comentário não vale a pena. Debati com o Regis outro dia sobre o campo do Cruzeiro, excelente. Sobre a ambulância, excelente.
pingos nos is, falando o que é para falar, colocando o que é para colocar, recebendo a resposta que é para ser colocada dentro de uma discussão sadia. Tá? É isso que tem que ser. É isso que tem que ser. O Efraim foi o primeiro a criticar Nelson Marqueselli, e eu fui o primeiro a aceitar as críticas. Por quê? Porque foram críticas construtivas. Não foram aquelas maldades por aí, com vídeo editado, com isso, com aquilo. Não. Nós temos sim que debater em Facebook, debater em rede social, mas não é por lá que nós vamos fazer um projeto de lei. Não é por lá que nós vamos dar a entender o que está acontecendo ou não. É aqui. É aqui. Vocês estão aqui. Tá? Querendo ou não, está aí o Chico, está a Ideli, está as meninas do Serra, está o Regis, está o Osmar, tem um monte de gente que está sempre aqui, Geraldo Vicêncio e outras pessoas mais, vou esquecer nome, tá? Tem que vir aqui para debater. Tá? Não é por Facebook que você vai saber o que está acontecendo num projeto ou não, ou porque um vereador falou 2 minutinhos aqui que esse é o meu, eu sou fã número 1. Não, vamos conversar, aqui não tem nenhum leigo, não. Aqui não tem nenhum leigo, não. Marcelo Ozelin sabe disso, tá? Recebendo críticas, elogios, todos recebem, nós recebemos, tá? Mas tem que vir aqui, dar cara a tapa, bater, conversar e ver o que está acontecendo, tá? E não é aqui, nessa tribuna, que se lava roupa suja, tá? Aqui não é para lavar roupa suja, aqui é para falar a verdade, é para falar o que está acontecendo na nossa cidade, e não interesse particular. É isso que tem que ser feita a coisa. Bom, inauguração amanhã das piscinas Oswaldo Arantes, às 16 horas, parabenizar o Anselmo Basílio, ao Marco Aona, ao prefeito. Também tenho a satisfação de ter colaborado com 150 mil aqui, que estava parado no depósito. Prestigiem quem puder. Tá? Quando a gente tenta fazer algo de bom, tem as críticas. Lá na Sade Taiar, tem pintura para cá, pintura para lá, temos que rever, temos que ver o que está acontecendo, como é que vai ser a ciclovia. Mas quando está se fazendo algo, está tentando construir algo de bom. Não adianta vir reclamar, debater. Nós temos um monte de problema para ser resolvido, estamos tentando resolver. Hoje é época de crise. Cuidar da nossa casa já é difícil. Tá? Quando chove, tem filtração, tem isso, tem aquilo, você imagina cuidar de uma cidade. Então, nós temos também que prestigiar. Tirei também do site Porto Ferreira hoje, da entrega da revitalização da piscina, saiu aqui no site. Um abraço para o Mourão também, um abraço para o Osnico, a inovadora, um abraço para o Paulo, Jornal do Porto, quem sempre está dando a ênfase para as notícias nossas aqui. E também falar que tem cinema no bairro, nesta quarta-feira no CAIC, lá no Independência. Desta vez será realizado no CAIC, professor João Teixeira, no Jardim Independência, exibição do filme Pinóquio, de 1940, às 19h30. Compareça, é bacana, é legal, é gostoso e é coisa boa para se fazer. Coisa ruim, nós estamos com muita coisa, né, Marcelo? Então nós temos que passar um pouco de coisa boa, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana a todos vocês. Inscrito previamente para fazer o uso da palavra o vereador Sérgio Rodrigues de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente, gostaria aqui de iniciar minha fala parabenizando o OSNI pela formatura do PROERD, que aconteceu na última quarta-feira. Eu estive presente lá, foi uma festa maravilhosa no ginásio municipal Adriano José Mariano. Novamente, as crianças ali e o OSNI deram um show, sinal que o trabalho está sendo muito bem realizado. A gente pôde acompanhar ali o grande carinho que as crianças têm para com a pessoa do OSNI. Então, parabéns, OSNI, que Deus te dê bastante força para você continuar desenvolvendo esse projeto maravilhoso que é o PROERD. Também gostaria de divulgar aqui, eu estive em contato hoje com o secretário Regis, será realizada do dia 19, hoje, até sexta-feira, dia 23, a Semana da Consciência Negra, com palestras, apresentações, exposições sobre a comunidade negra, exibições de documentário e até desfile de modas.
Este ano as atividades vão acontecer em vários locais, né, diferente do que aconteceu ano passado. As escolas estaduais, Pedrina Pirizado, Washington Luiz, Djalma Forjás, a Casa dos Conselhos, estarão recebendo ali palestras, apresentações sobre o tema da consciência negra. Então, gostaria de parabenizar aqui em público o professor Alexandre Alano, o professor Fernando Lacha e a equipe da Escola José Gonço, que foram os idealizadores dessa Semana da Consciência Negra do ano passado, e também o secretário Regis Berreta pelo grande apoio que tem dado a pasta, né, da cultura e especificamente a esse projeto. Essa semana a gente comparece lá para prestigiar o evento. Gostaria também aqui de dizer que essa semana eu estive presente ali na creche de Janira de Moraes Costa. Nós estamos aqui com a presença da diretora Girlene. Muito obrigado por ter vindo acompanhar aqui a nossa sessão. Eu pude fazer uma visita lá à creche, ela me mostrou a realidade ali deles. E também divulgou uma campanha que está acontecendo lá, para fazer uma criança feliz agora no Natal. Então, inclusive, acho que ela está aí, vai conversar depois com os vereadores. Eu estou participando, estou muito contente com a sua presença aqui hoje. Então, eu peço que os companheiros aqui, os nobres colegas e também o público aí de fora possa comparecer lá, fazer uma visita e para participar dessa campanha, para a gente fazer uma criança ali da creche mais feliz nesse Natal. No mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite e uma ótima semana. Inscrito para fazer o uso da palavra livre final, o vereador Alessandro Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, queria também iniciar aqui dando os parabéns mais uma vez ao Osni, nosso grande amigo Osni Martins, policial Osni Martins, o cidadão Osni Martins, que vem fazendo sem dúvida nenhuma diferença aqui na nossa cidade, com esse projeto tão importante que é o ProERD. Parabéns, que Deus te abençoe e continue te abençoando nessa caminhada, e parabéns pela iniciativa desse grande trabalho. Queria só, já que se falou de rede social e tal, o que acontece? Eu fui, alguns dias aí, abordado por várias pessoas, semana passada tal, em relação a votos favoráveis ou votos contrários, em relação a alguns projetos que estavam tramitando aqui na Câmara. Eu quero deixar bem claro assim, ó, gente. Eu respeito a decisão de cada um dos colegas aqui dentro. Estou no meu 6º mandato como vereador. Por muitas vezes, no mandato passado, fui favorável a alguns projetos. Por muitas vezes, fui crucificado nas ruas aí. Vou mencionar aqui o projeto da CIP, que era a contribuição de iluminação pública, que eu fui execrado. E hoje é um projeto que está aí sendo desenvolvido aqui na cidade, trazendo iluminação de LED, melhorando a iluminação das vias públicas, das praças municipais. Então, independente de eu votar favorável ou de votar contrário, eu respeito a opinião de cada um dos meus colegas aqui. Porque a gente vive numa democracia. Cabe a cada um de nós entender aquilo que é melhor para a nossa cidade, aquilo que é melhor para o nosso município. Independente de qualquer coisa também, eu respeito também demais a pessoa do prefeito, sei das dificuldades que o município de Porto Ferreira vem enfrentando. Então, o que acontece? Não é nada pessoal. Por muitas vezes, o entendimento de achar que agora não é o momento para isso, ou que não é o momento para aquilo, enfim, as opiniões variam de projeto a projeto. Da mesma forma que eu votei contrário a alguns projetos, a um projeto há poucos dias atrás, hoje eu vim aqui defender um projeto do prefeito. Só para esclarecer. Porque, por muitas vezes, a gente tem que dar publicidade nos atos
que a gente pratica aqui dentro da Câmara, justamente por as pessoas não estarem entendendo, não estarem procurando saber, e aí fazem julgamentos da gente, abordam os familiares da gente, que nem algumas pessoas abordaram pessoas da minha família essa semana, reclamando da minha postura dentro da Câmara, que eu tinha votado um projeto que tinha prejudicado a população, e não era nada disso. Como a semana passada também, na sexta-feira, uma pessoa veio abordar a minha esposa, falando que eu tinha votado uma coisa, e na verdade eu votei o contrário daquilo que o cara, do que o cidadão havia questionado a minha esposa. Então é uma coisa bem complexa, às vezes a gente tem que dar publicidade através dos meios de comunicação e da rede social, simplesmente para esclarecer. Eu não preciso ficar tirando dividendo de votação favorável ou contrária aqui, mesmo porque a gente vem desempenhando muito bem o nosso papel aqui de vereador. Então a gente pede para aquelas pessoas que vão buscar se esclarecer e buscar conhecimento. Conhecimento enriquece as pessoas. Se tiver alguma dúvida, e posso falar isso também pelos colegas vereadores, que nós estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida por parte da população. Quero falar também da piscina, das piscinas que vão ser entregues amanhã. Esse projeto ele começou em 2010, 2012, se estendeu por vários anos. Durante o governo passado, aquilo era um baralho de gato, uma obra que ficou ali paralisada, e agora o Rômulo vai estar entregando. A administração Rômulo Ripa vai estar entregando amanhã. Então, um projeto importante. O Gideon está dando risada que realmente aquilo virou um balaio de gato. Uma obra que a gente não conseguia destravar. Começa assim, né? Começou errado, e depois para você arrumar tudo isso. Mas o Rômulo teve êxito agora na conclusão, e sem dúvida nenhuma vai ser uma área pública que vai ter muito serventia, não só na área do esporte, mas também na área de reabilitação daquelas pessoas que tanto precisam. Falo isso com propriedade, porque fiquei durante vários anos lá, na condição de vice-presidente no Porto Ferreira Futebol Clube, e muita gente me procurava pela questão de reabilitação, porque não tinha condição de estar numa piscina aquecida, numa piscina coberta, para fazer reabilitação, ou seja, por indicação médica e vários outros fatores, aí questão de bronquite com criança pequena. Então eu acredito que aquele espaço, ao longo dos anos, vai ter uma serventia muito grande. Parabenizar o Anselmo também. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, aqui dentro da Câmara, cobrando respeito à questão do futsal. E eu vi agora, nas últimas semanas, aí que ele anunciou também um campeonato de verão de futsal. Então, além do campeonato municipal de futsal, vai ter agora também uma etapa verão de futsal. O futsal com um esporte tradicional aqui na nossa cidade, e que a garotada gosta de participar. Porto Ferreira é muito bem representado, tem vários títulos aí na Taça CPTV. Então, parabéns por estar atendendo essa demanda. Nós cobramos, ele teve então a iniciativa de iniciar esse novo campeonato, então está de parabéns em relação a isso. Queria também solicitar também a maquininha, solicitar também aí o Gideon, que esteja levando lá para o departamento de obras lá, uma questão relacionada à limpeza da praça 1º de Maio, fica ali no Vila Nova, um serviço de capinagem também lá na Praça do Salgueiro. Estive andando lá por esses dias aí, e algumas pessoas solicitaram um serviço de roçagem, capinagem lá, e cobrar também, que eu já venho cobrando há alguns dias aqui, a questão da limpeza de roçagem ali nas imediações do Corpo de Bombeiro, Faculdade Acera ali. Alunos ali estão cobrando, o mato está bem alto lá, e moradores ali daquela localidade, quando passam ali no período da noite, estão com medo também de ter alguma pessoa escondida ali no mato ali. Então várias pessoas vêm me cobrando a respeito disso daí também. E dizer que a grande maioria dos trabalhos que a gente faz aqui dentro da Câmara, pegando um gancho daquilo que o vereador Alan falou, vem de iniciativa popular. Se a gente corre atrás de uma ambulância, se a gente corre atrás de um veículo para a saúde, se a gente solicita uma melhoria numa estrada rural, a questão da ponte que foi tão falada aqui, tudo isso vem de iniciativa popular.
questão do MIT, que nós desenvolvemos um trabalho amplo aqui dentro da Câmara, contando com a participação dos vereadores, tudo isso vem ao encontro daquilo que a população... Ele não está aqui para fazer política em causa própria. A gente está aqui para acolher a população, para tomar medidas de iniciativa popular. Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, aí, a pedido de vários populares que vêm aqui na Câmara solicitar demandas, e aí a gente esteve atendendo. O João Lázaro, que é um dos responsáveis lá pelo Parque Henriqueta Libertus, que é funcionário lá do parque, funcionário público lá do parque, me levou por várias vezes lá para ver a questão relacionada ao parque. Eu peguei e coloquei uma emenda impositiva, iniciativa popular. Tinham várias pessoas que estavam pedindo aquela reforma. O cara me trouxe a demanda daquelas pessoas que estavam lá, batemos num papo, levou, olha, nós precisamos de um dinheiro para arrumar isso, arrumar aquilo, nós estamos aqui para atender a população e servir a população. Gente, agradecer a presença de todos aí, desejar a todos uma boa semana e uma boa noite. Em derradeiro, escrito o vereador Gideon dos Santos para fazer o uso da palavra livre final. Senhor presidente, senhor vice-presidente, Ismael, senhores vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham por veículo de comunicação. Serei breve em minhas palavras. Quando se falamos a respeito de eventos, vemos que em Porto Ferreira, vai chegando no final do ano, vai tendo evento todos os dias para o munícipe. Então não posso deixar aqui de convidar aos cidadãos a estar participando do Bazar do Artesanato, que começa no dia 22/11/2018, na quinta-feira, às 17 horas, nas casas do Conselho. Todos os munícipes estão convidados. Na qual a parte de artesanatos, algo temos apoiado. E esse mês entramos em contato com a deputada Marta Costa para que intercedesse a carreta do artesanato para estar em Porto Ferreira, trazendo aí algumas aulas para algumas artesãs aí que faz seu trabalho com muito carinho. E, sendo assim, uma nova renda de emprego para sua família. Não posso deixar aqui também falar sobre a consciência negra. Hoje estivemos no anfiteatro junto com a Jaqueline, junto com o Regis, com o diretor, secretário da pasta, junto com o professor Alano também. Estávamos ali ajudando a organizar. Infelizmente, hoje não pude estar presente, mas amanhã estarei participando dessa semana da consciência negra, que muitas vezes é um ato muito importante para o nosso município, para o cidadão. Há muita questão quanto à consciência negra, muitos reclamam, queremos feriado, sabemos que a agenda de feriado no país, ela é um pouco complicada, ela é muito pesada, mas a consciência negra, mesmo não tendo feriado em Porto Ferreira, que muitos pedem, é uma semana de comemoração, aqueles que tanto sofreram no passado, relembrando o sofrimento, sabendo que o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão. Então, vem nessa parte, a consciência negra, sim, é uma gratidão aos nossos antepassados que tanto sofreram da escravidão, de tantos preconceitos que assim foram. Gostaria aqui também, nessa noite, de citar, como falaram sobre redes sociais, eu não me preocupo muito com redes sociais também. Nós temos aí facilidade de acesso a todo cidadão, a todos aqueles que vêm conversar conosco. Isso, a Casa de Lei é aberta ao povo. Quando se fala que é a Casa do Povo, até certa forma, que todos os vereadores estão prontos a tirarem a dúvida daquele cidadão. Eu não sou de debater em redes sociais, todos sabem disso, porque acredito que nada que um bom papo, que uma boa conversa, não venha a esclarecer grandes coisas que são duvidosas. Quando falamos de redes sociais, muitos pronunciam que não depende das redes sociais, que não tem problema com isso, mas vemos aí que em redes sociais que descobrimos algum anúncio de algumas pessoas que falam no ar e no outro dia mandam mensagem por WhatsApp para pedir perdão. É complicada a situação, mas temos aí algumas pessoas que são autoridades que estão partindo por essa parte. Falam no ar e no outro dia pedem desculpa por WhatsApp dizendo que não queria falar aquilo. Assim deixo minhas palavras a respeito de Facebook, internet, uma rede super importante para toda a sociedade, mas uma rede onde o cidadão dá importância àquilo só que vê, mas aquilo que não sabe.
A todos desejo uma boa semana, que Deus abençoe, nos dê paz e nos dê saúde. Pois bem, uma semana produtiva, uma sessão com muitas matérias. Parabéns aos vereadores. Eu gostaria de explanar algumas atividades que acontecerão essa semana, na qual hoje já aconteceram algumas atividades. Às 9 horas até às 14 horas começaram essa semana a roda de conversas em algumas escolas. Então hoje começou na escola, na verdade às 14 horas, ali na Casa do Conselhos, uma conversa com os alunos da Rede Municipal de Educação. Decorrendo a matéria, às 19h30 dessa segunda-feira, abertura com o grupo de capoeira União e uma palestra sobre mulheres negras, né, como foi dito aqui pelo vereador Gideon dos Santos, protagonizando, e a intelectualidade com Taline de Souza, ali no Anfiteatro Isaltino Casemiro. Né. Terça-feira, amanhã, dia 20, nós temos às 14 horas, roda de conversa também na Escola Washington Luiz, aqui no centro da cidade. E também às 19h30, uma palestra educacional das relações étnico-racionais com Aline Densim, o local no Anfiteatro Isaltino Casemiro. Quarta-feira, dia 21/11, acontecerá também, às 14 horas, roda de conversa na Escola Pedrina Pirizada, na Vila Sibila. Às 19h30, uma palestra, Estatuto da Igualdade Racial e a sua judicialização, com Paulo Henrique Ribeiro Floriano, no local Anfiteatro Isaltino Casemiro. Quinta-feira, dia 22, às 14 horas, grupo de Maracatu, de Lençóis Paulista, estará aqui na Escola de Djalma Forjás. Às 15 horas, uma oficina de turbante na Escola Dr. Djalma Forjás. Também ocorrerá no mesmo horário, às 15 horas, o grupo de Maracatu, de Lençóis Paulista, na Praça Cornélio de Procópio. Às 19h30, uma palestra sobre racismo e cidadania no Brasil republicano, com Vinícius Carlos. No local será no Anfiteatro Isaltino Casemiro. E na sexta-feira, dia 23, às 14 horas, um cine-debate, a história do candomblé, no local Anfiteatro Isaltino Casemiro. Às 19h30, um desfile de modas, a identidade afro-brasileira, o local também no Anfiteatro Isaltino Casemiro. Ocorrerá, como já foi dito aqui na sessão de hoje, amanhã, a inauguração, né, da piscina municipal Oswaldo Arantes. A Prefeitura de Porto Ferreira, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, convida para a inauguração da piscina municipal Oswaldo Arantes. Dia 20 de novembro de 2018, terça-feira, amanhã, às 16 horas, na Avenida Ângelo Ramos. Vou deixar aí identificado para você, ao lado ali do ginásio Adriano José Mariano, para quem não sabe onde fica. O prefeito Rômulo Ripa deixou esse comunicado, então você é o nosso convidado. E também o Fundo Social de Solidariedade está ali executando um bazar de artesanato, né? Hashtag Eu Amo Nosso Bazar. Abertura e coquetel de inauguração acontecerá no dia 22 de novembro, às 17 horas, na Casa do Conselhos também, do município de Porto Ferreira. Para quem não sabe, fica aqui na Avenida Nicolau de Vergueiro Forjás, número 729, no centro de nossa cidade. No demais, gostaria de agradecer essa sessão
e todos os manifestantes que hoje se faz presente aqui. Quero agradecer ao Derli, o Ezequiel, o Chico está aí, o Alex, né? E todos os que fazem presença, o Efraim sempre nos dando a cobertura, o Osni Martins também quero agradecer pelo trabalho realizado, o Proerd ali educando, trazendo uma vertente nessa nova geração de crianças e adolescentes que nós estamos nesses dias trabalhando, apreciando, educando e também trazendo um futuro promissor. É um trabalho que eu não tenho como deixar de parabenizar, em um apreço muito grande, não só eu, mas sim todos os vereadores, como tem acompanhado, e tem sim, né, já tem até recebido aqui uma moção de aplauso dessa Câmara Municipal. E eu quero agradecer a todos os ouvintes, todos os participantes que estão aí na sua casa, todos os seguidores dessa sessão, desse trabalho, e ao Executivo, Legislativo, Judiciário, o Paulo nos dando sempre a cobertura com a Comunidade FM, Inovador FM, e eu gostaria de encerrar a 42ª sessão com uma salva de palma aos pavilhões.